O Evangelho segundo o Espiritismo. Allan Kardec. Capítulo 27. Pedi e obtereis. Item 18. Prece pelos mortos e pelos espíritos sofredores. Os espíritos sofredores reclamam preces, e estas lhes são proveitosas, porque, verificando que há quem neles pense, sentem-se menos abandonados, menos infelizes. Entretanto, a prece tem sobre eles uma ação mais direta. Reanima-os, incute-lhes o desejo de se elevarem pelo arrependimento e pela reparação, e possivelmente desvia-lhes do mal o pensamento. É nesse sentido que a prece pode não apenas aliviar, como abreviar seus sofrimentos. Certas pessoas não admitem a prece pelos mortos, porque, segundo acreditam, a alma só tem duas alternativas: ser salva ou ser condenada a penas eternas, resultando assim em uma prece inútil para ambos os casos. Sem discutir o valor dessa crença, admitamos, por alguns instantes, a realidade das penas eternas e irremissíveis, e que as nossas preces sejam impotentes para pôr-lhes um termo. Perguntamos se, nessa hipótese, será lógico, será caridoso, será cristão recusar a prece pelos condenados? Tais preces, por mais impotentes que fossem para os libertar, não lhes seriam uma demonstração de piedade capaz de abrandar-lhes os sofrimentos? Na terra, quando um homem é condenado perpetuamente, mesmo quando não haja a mínima esperança de obter-se para ele perdão, será proibido a uma pessoa caridosa ir carregar seus grilhões para aliviá-lo desse peso? Quando alguém é atacado de um mal incurável, dever-se-á abandoná-lo sem lhe proporcionar alívio algum, só porque não há nenhuma esperança de cura para ele? Lembrai-vos de que, entre os condenados, pode achar-se uma pessoa que vos foi cara, um amigo, talvez um pai, uma mãe ou um filho. E dizeis se, não havendo, segundo credes, possibilidade de ser perdoado esse ente, lhe recusaríeis um copo de água para mitigar-lhe a sede? Um bálsamo que lhe seque as chagas? Não faríeis por ele o que faríeis por um condenado? Não lhe daríeis uma prova de amor, uma consolação? Não, isso não seria cristão. Uma crença que petrifica o coração é incompatível com a crença em um Deus que põe na primeira categoria dos deveres o amor ao próximo. A não eternidade das penas não implica a negação de uma penalidade temporária, porque Deus, em sua justiça, não pode confundir o bem e o mal. Ora,
Negar neste caso a eficácia da prece seria negar a eficácia da consolação, dos encorajamentos e dos bons conselhos. Seria negar a força que aurimos da assistência moral dos que nos querem bem. Outros se fundam numa razão mais enganadora: a imutabilidade dos decretos divinos. Dizem esses: Deus não pode mudar as suas decisões a pedido das criaturas. Sem isso, o mundo não teria estabilidade, pois o homem nada tem de pedir a Deus, só lhe cabendo submeter-se e adorá-lo. Há, nesse modo de raciocinar, uma aplicação falsa do princípio da imutabilidade da lei divina, ou melhor, ignorância da lei, no que diz respeito à penalidade futura. Essa lei é hoje revelada pelos Espíritos do Senhor, quando o homem já está maduro para compreender o que, em matéria de fé, é conforme ou contrário aos atributos divinos. Segundo o dogma da eternidade absoluta das penas, não se levam em conta os remorsos, nem o arrependimento do culpado. Para ele, todo desejo de melhorar-se é inútil. Está condenado a permanecer perpetuamente no mal. Se a sua condenação for por determinado tempo, a pena cessará quando o tempo estiver expirado. Mas quem poderá afirmar que ele então possua melhores sentimentos? Quem poderá dizer que, a exemplo de muitos condenados da terra, ao sair da prisão, ele não seja tão mau quanto antes? No primeiro caso, seria manter na dor do castigo um homem que retornou ao bem. No segundo, seria agraciar aquele que continua culpado. A lei de Deus é mais previdente do que isso. Sempre justa, equitativa e misericordiosa, não estabelece nenhuma duração para a pena, seja ela qual for. Ela se resume assim: o homem sofre sempre a consequência de suas faltas. Não há uma só infração à lei de Deus que não acarrete a sua punição. A severidade do castigo é proporcionada à gravidade da falta. A duração do castigo é indeterminada, seja qual for a falta. Está subordinada ao arrependimento do culpado e ao seu retorno à senda do bem. A pena dura tanto quanto a obstinação no mal. Seria perpétua se a obstinação fosse perpétua. Dura pouco se o arrependimento é imediato. Desde que o culpado clame por misericórdia, Deus o ouve e lhe concede a esperança. Mas não basta o simples pesar do mal causado. É necessária a reparação. Por isso, o culpado é submetido a novas provas, nas quais sempre pode, por sua livre vontade, praticar o bem e reparar o mal que haja feito. A
Assim, o homem é constantemente o árbitro de sua própria sorte. Pode abreviar ou prolongar indefinidamente o seu suplício, a sua felicidade ou a sua desgraça dependem da vontade que tenha de praticar o bem. Tal é a lei imutável e conforme a bondade e a justiça de Deus. Assim, o espírito culpado e infeliz pode sempre salvar-se a si mesmo. A lei de Deus lhe diz em que condições pode fazê-lo. O que lhe falta, na maioria das vezes, é a vontade, a força, a coragem. Se por nossas preces lhe inspiramos essa vontade, se o amparamos e o encorajamos, se pelos nossos conselhos lhe damos as luzes que lhe faltam, em lugar de pedirmos a Deus que derrogue a sua lei, tornamo-nos instrumentos da execução de outra lei, também sua, a de amor e de caridade, da qual Ele nos permite participar, dando a nós mesmos, com isso, uma prova de caridade.